Bom dia, amores, bom dia. Tudo bem por aí? Passando mais um dia aqui para a gente juntos refletir, para a gente juntos aprender, para a gente juntos se elevar acima do campo de batalha, porque a gente precisa se deixar levar acima do campo de batalha. E que batalha é essa? A batalha que a nossa mente enfrenta aqui. A batalha quando a gente se vê dominado, né? E perdido no meio de tantos pensamentos, de tantas formas de enxergar que estão ali nos machucando. Quando a gente confronta com as experiências de uma forma dolorosa, né? E, e quando isso está acontecendo conosco, independente da forma que tome, cada um no seu contexto, cada um na sua própria história. Ele só quer nos dizer que a gente tem um outro caminho, que a gente pode ser levado acima desse campo de batalha, que a gente tem uma forma de ir escapando disso. Afinal, um curso em milagres, ele nos ensina e nos direciona para esse caminho onde a mente ela vai silenciando, ela vai abrindo mão do seu senso de identificação pessoal, né? E entendendo a criação una do Pai, e entendendo a conexão que temos com o todo, com toda a criação, principalmente com todos os irmãos, com Cristo. Então, às vezes, a gente passa um dia difícil, como a gente já comenta aqui, porque o nosso individualismo sempre vai esbarrar com a vida. O nosso individualismo, a nossa forma de ver aquela situação, a nossa forma como a gente queria que acontecesse, vai confrontar com um fluxo da vida que não está apoiando esse individualismo, essa segregação que a gente está. Então, esse desmanche, né, ele é feito aos poucos, quando a gente vem aqui e a gente coloca a nossa mente para ela escutar, né, a direção, para ela escutar os recursos que a gente tem, né, no meio do caos, né? O quanto a gente pode ir soltando isso, o quanto a gente pode ir entregando as opiniões, as certezas, o quanto a gente pode ir relaxando em Deus e silenciando, né, essa mente que por hora tá ali bem barulhenta. E quando ela está, só em eu assisti-la, só em eu observá-la, já é um grande passo. Já é um grande passo. E hoje a reflexão que ele nos traz é sobre o mundo, né? O que é o mundo? O que é esse mundo que a gente vive? No início dos exercícios, a gente aprendeu, Jesus tentou nos mostrar que a gente enxerga um mundo sem significado pela fragmentação que a gente faz, né? Como a mente enxerga de forma fragmentada e isolada, a gente perdeu o significado real. Então, o significado é aquele que eu estou dando dentro do meu prisma individual. E isso, de novo, confronta muitas vezes com a vida como ela flui aqui de forma verdadeira. Então, me causa conflito, me causa muito sofrimento, porque essa minha fragmentação me gera problemas. Esse meu senso de identidade que eu criei, ele me causa problemas, me causa muitos pensamentos privados, muitos pensamentos barulhentos que vêm trazer medo, vêm trazer emoções ruins. Então, ele fala que o mundo que a gente vive, ele perdeu o significado real. Porém,
Deus não criou um mundo sem significado. Existe um significado muito lindo para o mundo, muito lindo para o Filho de Deus, que está perdido nessa fragmentação da mente no momento. Por isso, Ele quer nos ajudar a reconhecer que pensamentos, que sensos, percepções sem significados que eu estou apoiando, para mim perceber o dano que elas fazem e para mim voluntariamente entregá-los. Nada é tirado à força, tudo é entregado, porque o Espírito Santo trabalha de uma forma tão gentil com a gente, tão maravilhoso, que ele entra no nosso especialismo, né? Nessa nossa identidade isolada e fragmentada, nesse eu pequenino, e ele vai mostrando gentilmente. Ele não pune, ele não culpa, e ele vai só mostrando gentilmente quando ele tem oportunidade. Ó, isso aqui te causa dano, esse pensamento te enfraquece, essa forma de enxergar te limita. E aí tu vai prestando atenção, e você vai abrindo mão do mundo individual, abrindo mão voluntariamente dos pensamentos de separação, dos pensamentos que fomentam esse mundo de indivíduos separados, de indivíduos diferentes, de indivíduos melhores e piores. E você vai, aos poucos, ressignificando o mundo conforme Deus fez e Deus deu o seu significado. Eu vou ler um parágrafo aqui. Olha que lindo. O mundo é falsa percepção. Nasceu do erro e não deixou a sua fonte. Ele deixará de existir quando o pensamento que lhe deu origem deixar de ser apreciado. Quando o pensamento da separação for mudado para um pensamento de verdadeiro perdão, o mundo será visto sobre outra luz, uma luz que conduz à verdade, na qual o mundo todo tem que desaparecer, assim como todos os seus erros têm que sumir. Agora a sua fonte se foi e seus efeitos também. O mundo foi feito como um ataque a Deus. Ele simboliza o medo. E o que é o medo, senão a ausência de amor? Assim, o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar e no qual o seu Filho pudesse estar à parte dele. Aqui nasceu a percepção, pois o conhecimento não poderia causar tais pensamentos insanos. Mas os olhos enganam e os ouvidos ouvem o que é falso. Agora os erros vêm a ser bastante possíveis, pois a certeza se foi. Então, de novo, ele reforça o fim do mundo como o fim dos pensamentos de separação que nos separam uns dos outros, que nos segregam, que nos discriminam. Esse é o fim do mundo, não é um dilúvio, não é um desastre. O fim do mundo é o Filho de Deus com a sua mente de volta ao seu estado natural, de unidade com o irmão, de unidade com a criação. É um exercício, é uma musculação. A musculação que a gente faz para o corpo, a gente tem que fazer para a mente. Porque a mente está ali, te causando muito caos, te separando, te fazendo fomentar pensamentos que aumentam o teu medo, que aumentam e fomentam esse mundo conforme vivemos, esse mundo de diferenças. Então a minha mente, eu aqui, trazendo o perdão para minha mente, entendendo o que são esses pensamentos, como eles se formam dentro de mim, como esse senso de identidade se molda aqui em mim
e me impede de amar o outro. E eu preciso começar a minha ginástica. Eu preciso começar aí trazendo pelo menos uma pequenina vontade de mudar isso. Por dentro, por trás de toda emoção, às vezes de raiva, por trás de toda emoção, às vezes de injustiça, por trás de toda emoção, a gente tem que se levantar acima do campo de batalha com o Espírito Santo. E, de novo, se comprometer com a verdade, assumindo que eu vou tentar, eu vou dar a minha disponibilidade de ver isso de um outro modo, de tentar olhar para esses pensamentos, de te dar um pouquinho aqui para te ir iluminando pouco a pouco para mim. Mas eu já tô aqui. Eu já tô com a minha centelha aqui brilhando e dando oportunidade para o meu Pai me levar de volta para o céu, para esse estado mental de pura paz e segurança. Bom treino, meus amores. Bom treino. E até amanhã.